Boa, Boiô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Semana passada eu divulguei ali um vídeo para a gente combater, né, a ansiedade, combater a depressão, para ajudar as pessoas a se livrarem desse mal que muitas das vezes o Ori acaba carregando. E aí, essa semana, como a gente já entrou em dezembro, eu quero trazer aqui uma certa reflexão sobre final de ano. Eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas, né, com quem eu trabalho, acabam relatando o quanto final de ano é muito difícil, né? É difícil de lidar com algumas informações, difícil lidar com os preços elevados, difícil lidar até mesmo com a reunião familiar. Algumas pessoas, né, a maioria das pessoas tem por cultura se reunir em Natal, Ano Novo e tal, e aí é muito difícil lidar com as diferenças. Mas não é só sobre essa dificuldade. Eu acho que quando a gente fala do mês de dezembro, a gente fala justamente da sensação de estar no final do ano, né? E o que eu acho que é interessante a gente que é de orixá pensar sobre isso? É de pensar exatamente o quanto que estamos sobrecarregados de todo o restante do ano. O ano ele foi uma grande luta para a gente, né? Então, a gente passou por carnaval e outras datas comemorativas, a gente passou por dedicação ao orixá, por coisas de política, né, nesse ano, e que tudo isso acaba sobrecarregando o nosso ori. E aí eu acho muito interessante a gente pensar o quanto que a gente fica desgastado, né? Eu não sei realmente vocês, mas eu me sinto exausto, eu me sinto cansado, eu me sinto com necessidade, às vezes, de deitar e dormir, né? Ai, mas isso é depressão? Isso é ansiedade? Não, isso é cansaço mesmo, né? Então a gente às vezes está tão cansado, a gente precisa tanto descansar que a gente tem que parar mesmo, né? Mas dá para parar? Será que a gente tem essa possibilidade nesse momento, né? E aí o que eu quero convidar é, você já parou para agradecer seu ori? Você já parou para alimentar seu ori? Você já parou para falar assim, nossa, ori, que bom que a gente conseguiu chegar até aqui ao final do ano, que bom que o meu ori me trouxe boas possibilidades, que bom que o ori me acompanhou até aqui, porque ori é aquele orixá, né, que vai com o ser humano até onde a gente for. Ori é aquele orixá, né, que estará junto com a gente para tudo. Ori é um orixá que deve ser cultuado, eu diria que diariamente, né? Seria muito interessante se todos nós pudéssemos cultuar nosso ori diariamente. E aí eu não estou falando apenas de dar alimento ao ori, né? Mas de alimentar o nosso ori com bons pensamentos, com agradecimentos, né? Porque eu vou usar aqui a brincadeira do casamento, né? Na saúde, na doença, até que a morte os separe. O ori não passa muito bem por isso. Ele está com a gente na saúde e na doença. E com a morte, ele vai junto com a gente. Então ele acompanha a gente até mesmo no ato da nossa morte. E aí o Ori é muito importante porque ele atravessou esse ano inteiro com a gente. Então por isso eu acho importante você que é devoto de Orixá começar a falar com seu Ori, né? Agradecer pelas experiências boas e ruins que o Ori atravessou com a gente. Ori veio para esse mundo junto com a gente, Ori está nesse mundo com a gente e Ori vai embora desse mundo com a gente. Então, pensar na dificuldade do ano, na correria do ano, pensar na correria que é o mês de dezembro, é pedir para Ori, esteja junto comigo nesse final de ano. Ori, me ajude a compreender a dificuldade do ser humano no final do ano. Ori, me ajude a ter paciência. Me ajude a ter energia para que eu possa descansar de noite, acordar de manhã com energia para conseguir continuar trabalhando no dia seguinte. E que meu dia seja abençoado, né? Então é importante a gente entender o quanto que a manutenção desse ori, seja, como eu falei dos outros vídeos, né, pela medicina, seja pela terapia, seja fazendo ritual religioso, né, seja apenas se comunicando com o seu ori, mas para que seu ori seja alimentado a todo momento, porque ele vai te ajudar, né, nesse final de ano, nesse final de ciclo. Então, pensar no final do ano, pensar em orixá no final do ano também é pensar em ori. Muitas das vezes as pessoas ficam pensando, dia 31 para o dia 1º eu vou levar flores para Iemoja. Leve sim, leve sim. Faz parte da sua cultura, né? Faz parte da cultura, acredito que nacional, né?
Por mais que as pessoas não sejam de religião de orixá, elas têm essa mania de levar flores para Iemonjá no dia 31. Então leve sim, mas leve também para o seu ori, né? Posso dar flor para o meu ori? Olha, você até pode, mas leve o perfume da flor, leve a beleza da flor para o seu ori. Eu acho que isso é muito mais importante. Ele em comunhão com Iemonjá ali, por exemplo, vai dar super bem, vai dar super certo. Então é pensar o quanto que o ori ele pode nos ajudar até mesmo a nos reerguer, a lidar com esse mês de dezembro, com esse último mês, com esse finalzinho de ciclo desse ano, né? E pedindo até mesmo para que ele se renove junto com a gente a partir do ano que vem. Então pensar em final de ano é pensar em festa é pensar em trabalho, né? A gente não fica parado, a gente faz muita coisa no final de ano, por mais que não sejam coisas de rituais, a gente está sempre envolvido com outras pessoas, sempre tocando ali palavras, energia mental, energia física, corpórea, né? Com essas pessoas também. Até mesmo pensar nas comidas, né? Ah, tem que levar isso, fulano vai levar aquilo, e por aí vai. Ou se você fica sozinho também, você pensa em um monte de coisas. Então, pensar nesse desgaste é saber que o Ori também pode estar desgastado. E aí eu acho que é muito importante você começar a raciocinar a importância, digamos assim, a importância de Ori nesse final de ano e o quanto que a gente fica sobrecarregado. E aí, você também se sente sobrecarregado, sobrecarregada nesse final de ano? Será que não é possível que você se reconecte, né, com o seu Ori, dê uma recarga nele para que ele te ajude nesse finalzinho de ciclo? Ori é muito importante. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso, pensasse sobre seu ano e que futuramente, daqui a algum tempo, a gente faz um outro vídeo pensando sobre as projeções do próximo ano. Tá? Não é sobre orixá regente, não é sobre nada disso. É sobre o que você quer ser no ano que vem também. Bom, que Ori possa te erguer. Ori, Ori Apoere, Aboru, Aboye, Aboxixé, Odabó.